Pai, sopro que emana a vida, aquele que enche o mundo de luz e de som, que a vossa luz nos ilumine e mostre o caminho sagrado. Vosso reino celestial se aproxima, seja feita a vossa vontade em nossos atos, no céu e na terra. Dai-nos sabedoria para as nossas necessidades de cada dia. Afrouxai as amarras que nos prendem e livrai-nos da culpa alheia. Não deixai-nos cair na tentação, nos libertai do que nos afasta da verdadeira razão. De vós vem toda a força que nos move, a música que nos glorifica e nos renova todo o tempo. Amém. Preparação de ambiente. Livro Pão Nosso. Pão nosso, a semente. É quando semeais, não semeais o corpo que há de nascer, mas o simples grão de trigo de outra qualquer semente. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, versículo 15, 37. Nos serviços da natureza, a semente reveste-se aos nossos olhos do sagrado papel de sacerdotisa do Criador e da vida. Gloriosa herdeira do poder divino, coopera na evolução do mundo e transmite silêncios e sublime lição, tocada de valores infinitos à criatura. Exemplifica sabiamente a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios, os tempos adequados. Há homens inquietos e insaciados que ainda não conseguiram compreendê-la. Exigem as grandes obras de um dia para outro, e impõem medidas tirânicas pela força das orientações ou das armas, ou pretendem trair as leis profundas da natureza. Aceleram os processos da ambição, estabelecem domínio transitório, alardeiam mentirosas conquistas, incham-se e caem sem nenhuma edificação santificadora para si ou para outrem.
Não souberam aprender com a semente minúscula que lhes dá trigo ao pão de cada dia e lhes garante a vida em todas as regiões de luta planetária. Saber começar constitui serviço muito importante, no esforço redentor e indispensável que não se percam de vista as possibilidades pequeninas. Um gesto, uma palestra, uma hora, uma frase pode representar sementes gloriosas para edificações imortais. Imprescindível, pois, jamais desprezá-las. Interpretação Alcina. Interpreto, ao ler A Semente, esse capítulo A Semente do Pão Nosso, que nós, como filhos de Deus, temos como dever nos inspirar na simplicidade das ações que possam repercutir num bem maior. Entendo que nós não precisamos de atos grandiosos na aparência para semear o bem e servir a Deus. Acredito que com ações muito simples, mas verdadeiras e sinceras dentro dos propósitos divinos, nós podemos, sim, sermos como as sementes que são semeadas e com o tempo elas passam a frutificar, elas passam a florir. Essa é a minha interpretação. João Batista Nascimento e Família. A prática do batismo. Pregação e morte de João Batista. Bom, um profeta chamado Elias. Relata o primeiro livro de Reis que no século IX antes de Jesus, nessa época viveu Elias, que era originário de Tesbe, mais tarde chamada Galileia. Elias amava a Deus, o Deus único e todo-poderoso dos judeus. Elias é meio tinhoso, né? Ele desafia os sacerdotes. Conhecendo os desmandos de Jezabel e Acabe e os caminhos pagãos pelos quais estavam se desviando, Elias desafiou os sacerdotes de Baal a lançar um raio do céu sobre um altar de sacrifício, enquanto ele, Elias, invocaria o Deus de Israel, o Deus que respondesse com fogo. Esse seria o verdadeiro. Olha só que desafio que ele fez, hein? Apesar das invocações dos sacerdotes de Baal, o altar só veio a incendiar-se à tarde, após as preces de Elias. Aproveitando-se da situação e esquecendo-se que Deus é Deus de misericórdia, de amor e de perdão, Elias ordenou que lançasse mão dos sacerdotes de Baal e os matasse. Quer dizer, Elias, segundo a história, era um dos profetas evoluídos da época, né? Mas cometeu esse ato aí muito mal, né? Imagina, mandou matar os sacerdotes e todos eles foram mortos, degolados no ribeiro de Quizon. Mas aquela ordem para matar os sacerdotes de Baal ficou gravada na sua consciência. Vocês prestaram atenção? Todos eles foram mortos degolados. Lembra que nós falamos no Espiritismo de ação e reação? O que você faz hoje vai ter a reação depois, né? Nós vamos ver mais para frente o que aconteceu a Elias por causa disso. A promessa de um precursor do Messias. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Deus, grande e terrível. Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos, e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anatema. Isso aí está em Malaquias, né, 3:23. Quer dizer, Malaquias, um dos profetas antigos também, está dizendo que vai enviar Elias, que Deus está dizendo, né, através dele, mediunidade, lógico que não era Deus, era um espírito evoluído, passando por ele uma mensagem, dizendo que seria enviado Elias para a terra, né? A promessa era que o próprio Elias voltaria para indicar aquele que seria o Cristo. Veja bem,
Elias voltaria para indicar aquele que seria o Cristo. Isso aí tem Malaquias, né? Muito bem, vamos ver o que acontece para frente então. Passa o tempo, né? Muitos e muitos anos depois, nós temos o anúncio do nascimento de João Batista. Aproximadamente 800 anos depois da época de Elias. Então aparecia, tem um sacerdote chamado Zacarias, a mulher dele, Isabel, que era descendente de Arão, prima de Maria, mãe de Jesus. Zacarias exercia a função de sacerdote. Um espírito mensageiro trouxe o recado que for incumbido através da mediunidade. Não temas, Zacarias, porque tua súplica foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará um filho, ao qual porás o nome de João. Isso veio através da mediunidade para o nosso Zacarias. E o Zacarias não conseguia ter filho, né? Já tinha uma certa idade, tanto ele como a sua esposa, a Isabel, e nada de filho. Zacarias duvidou da mensagem do Espírito, que chamava-se Gabriel. Permaneceu mudo até o nascimento da criança. Qual era a tarefa de João Batista? No ano 15, encontramos João Batista em sua tarefa de preparação do caminho à verdade que o mundo conheceria Jesus Cristo. Ele percorreu todos os lugares próximos ao Rio Jordão, proclamando o batismo do arrependimento. Então, até aí, não existia o batismo, né? O batismo foi criado pelo nosso João Batista e deu o nome de batismo do arrependimento. Ele pregava o mergulho para a reforma interior. Quer dizer, a ideia dele, ele ia para, assim, num riacho ou num lago, algum lugar, e ele pegava as pessoas, enfiava a cabeça dentro da água e falava que aquilo era um batismo de reforma interior. Tudo isso pode ser interpretado moralmente, no sentido de preparar os homens para receber a verdade ou as verdades que Jesus viria pregar. Então ele falava muita coisa, né? Falava muita estudo, né? Sobre o que Jesus diria, o que Jesus faria, né? E ele aproveitava, através desse batismo de arrependimento, o pessoal ouvia muito ele, né? Então ele aproveitava para fazer os discursos dele nesse sentido, dizendo que Jesus apareceria a qualquer momento. Aí vem os sinais que João Batista era Elias, né, que nós falamos agora há pouco. Assim como Elias, o antigo profeta usava uma veste de pelo de camelo. Olha só, o João Batista usava uma veste de pelo de camelo que o Elias também usava há 800 anos atrás dele. A palavra veste compreende as duas peças principais, a túnica e o manto. A túnica era presa aos rins por um cinto de couro. E olha só, o João Batista usava o mesmo tipo de cinto de couro prendendo as vestes na cintura. Quanto à alimentação, ele alimentava-se de mel silvestre e gafanhotos do deserto. João Batista vestia do mesmo modo que o Elias, né? Ficou um bom tempo no deserto. Foi por essa razão que disse ele. Ele disse, que dele disse Jesus, né? Digo-vos que entre os nascidos de mulher não há maior do que João, disse Jesus. Mas o menor no reino de Deus é maior que ele. De caráter enérgico, o João Batista chamava o povo ao bom procedimento. E tal como Elias nos tempos antigos, não aceitava o mau proceder, né? Aí João anuncia o verdadeiro Messias. Quer dizer, havia entre o povo judeu uma grande expectativa pela vinda do Messias. Isso aí os profetas tinham falado há centenas e centenas de anos, que libertaria eles do jugo romano. Não seria João o Messias? João dizia que a sua tarefa é de apenas preparar o caminho para o Messias. Interpretado pelo sacerdote, disse: no meio de vós está alguém que não conheceis, aquele que vem depois de mim, do qual não sou digno de desatar a correia da sandália, apontando para Jesus. E o batismo de Jesus, como é que foi, né? Nesse tempo veio Jesus da Galileia ao Jordão, até João, a fim de ser batizado.
Isso aí estava nas profecias antigas, né? Que viria o Messias, ele ia ser batizado por Elias ou qualquer coisa assim. Ao ver Jesus achegando-se, o vaso improvisado para o banho lhe escorrega da mão e ele gritou sem poder dominar-se: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é de quem eu dizia: após mim vem um que é maior do que eu, porque existia antes de mim. Então ele está falando de Jesus, ele falava e está repetindo isso, né? João diz: eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vês a mim? Diz a Jesus, né? Jesus então diz: deixe estar por enquanto, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Ou seja, cumprir o que os profetas tinham falado, que ele tinha que ser batizado, ou qualquer coisa nesse sentido. A pomba e o Espírito de Deus. Batizado Jesus, de súbito, subiu imediatamente da água. E logo os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. Após o ato singelo, ouviu-se uma voz: Este é meu filho querido, do qual pus a minha complacência. O evento de seu batismo por João marca o início da vida pública de Jesus. Continuando a história, João vai preso, né? Então a prisão de Jesus. Herodes Antipas conheceu a cunhada dele, Herodíades, e surgiu violenta paixão entre ambos. Quer dizer, o Herodes Antipas fica apaixonado pela cunhada. Herodíades, além de ser sua cunhada, também era neta de Herodes o Grande. Portanto, estava tudo em família, né? E ela também era sobrinha do Herodes Antipas, quer dizer, era a esposa do irmão dele, era a cunhada dele, e além do mais era sobrinha dele também. A união com Herodíades, sua sobrinha e cunhada, causou escândalo entre os judeus, por constituir adultério, né, conforme Moisés havia colocado na lei. Ao chegar, Herodíades trazia consigo sua filha, que se chamava Salomé. João Batista repreendia o casal publicamente, né, como bom judeu, repreendia esse tipo de coisa, né, pela maneira escandalosa como viviam, já que eram péssimos exemplos para o povo. E ele acabou sendo preso, acabou sendo encarcerado. Como foi a morte de João, né? Herodíades usa de um estratagema, instrui sua filha Salomé para que, ao dançar para Herodes no dia de seu aniversário, pedisse a cabeça de João Batista como presente. Herodes não pode furtar-se, pois já havia prometido de antemão dar a ela aquilo que ela pedisse. Cumpria-se desse modo a lei de causa e efeito que nós falamos lá no começo, né? João Batista, cujo espírito em encarnação anterior for Elias, reparava o assassinato dos sacerdotes de Baal, que ele degolava, né? Cortaram a cabeça de todos os sacerdotes e ele era decapitado também. Do mesmo modo, ação e reação. Desmistificando o batismo, significado do grego baptismos, que significa mergulho, imersão, banho. O batismo é utilizado por várias religiões, como rito de purificação e renovação. Vamos falar então sobre o batismo e a origem dessa prática. O batismo tem origem na Grécia Antiga, onde os cultuadores da deusa Cotito, ou seja, participavam de banhos de imersão para purificação, antes dos rituais dedicados a essa deusa deles, né? Mas os hebreus não adotavam essa prática. Seguindo a lei mosaica, para se purificarem, eles adotavam a circuncisão. Aí chega João Batista e implanta esse sistema grego do banho de imersão para a purificação. Ele que introduziu entre os hebreus o batismo, né, o João Batista. Ele andava em meio ao povo e pregava o arrependimento das faltas cometidas. Ele batizava aqueles dispostos a se renovarem interiormente para o advento do Cristo. O batismo de João nas águas era uma tentativa de abolir a circuncisão, que além de um ato violento,
era desnecessário. Jesus e o batismo com fogo e o Espírito, né? O batismo realizado por João com água era uma prática provisória, pois ele mesmo anunciava que outro viria e batizaria não mais com água, mas com fogo e o Espírito Santo. Depois de suas pregações, João Batista imergia os arrependidos e os preparava para receberem posteriormente as lições que Jesus iria trazer. Como foi então o batismo de Jesus, né? Batizar emergindo na água, conforme efetuava João Batista, era um ato simbólico. Mais importante era o discurso para as pessoas usarem reflexão. Então, antes desse tal batismo que ele fazia um discurso, né, para que as pessoas refletissem. A mudança e a esperança na espera daquele que viria para modificar definitivamente as suas vidas, à espera de Jesus. Jesus, com sua missão de redenção da humanidade, batizaria com o fogo e o Espírito Santo, como disse o nosso João Batista. O termo Espírito Santo designa as falanges de espíritos superiores na missão de Jesus. O fogo era a força que queimaria as paixões mundanas e o erro, as ilusões e os enganos. O batismo e a renovação interior. O batismo com o Espírito Santo é o despertamento para os fatos relativos ao Espírito, a partir de uma renovação interior, de uma conscientização. Significa uma qualificação das relações dos homens com o plano espiritual. Isso aí a gente hoje entende que seria a nossa reforma íntima, né? É um jeito da gente ter uma qualificação das nossas relações com o plano espiritual, através da nossa reforma interior. Batismo e compromisso na visão espírita, né? O verdadeiro batismo para Jesus e para a doutrina espírita também é a restauração interior, a renovação pela prática do Evangelho. O verdadeiro batismo consiste em ouvir os ensinamentos do Mestre e praticá-los. Sob a prática das demais religiões, a doutrina nos diz que devemos compreender e não criticar a nenhum ritual. A intenção nobre e reta, seja onde for, é sempre digna e respeitável, seja ela qual for a religião. Jesus. Anunciação, nascimento, família. Vida dos 12 aos 30 anos. Formação religiosa e espiritual. Vamos falar sobre a anunciação de Jesus, né? O Evangelho de Lucas revela-nos o anúncio feito pelo anjo Gabriel a Maria. Já havia feito para a mãe de João, fez também para a Maria, né, a mãe de Jesus. Lógico que é pela mediunidade de alguém que anunciou, né? Que o vaso escolhido, que ela era o vaso escolhido para ser a mãe de Jesus, bem como lhe fala da excelsa missão de que Jesus fora investido por Deus, nosso Pai. E essa concepção virginal de Jesus, né, que a igreja fala, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que cumprisse o que o Senhor havia dito pelos profetas. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus está conosco. O nascimento de Jesus. O Evangelho de Mateus se dirigia particularmente aos judeus, e ele tinha o objetivo de evidenciar que Jesus era o Messias, aguardado há séculos, aquele de que tantos profetas haviam falado. Para evidenciar isso, Mateus faz constantes alusões às escrituras antigas, inserindo-as no seu Evangelho. Na Bíblia de Jerusalém, encontramos em Isaías capítulo 7, versículo 14, a seguinte profecia:
Eis que a jovem está grávida e dará luz a um filho, e dar-se-lhe-á o nome de Emanuel. Virgem na interpretação católica, a Bíblia de Jerusalém é fiel ao texto original hebraico, na qual a palavra não é virgem, mas alma, ou seja, uma moça. Mas em Mateus, o termo é virgem, utilizado na tradução grega da Septuaginta, combinando com a interpretação católica. Então, nós estamos vendo que a tal virgem que foi falada, de Maria, é uma interpretação católica e não a interpretação hebraica, né? Voltando ao Evangelho de Lucas, tem uma contradição, né? Contém a ideia de uma concepção virginal. Se contém, teria essa ideia sido introduzida posteriormente, sendo que no relato original ela não existia. O que se verifica é que não há nenhuma declaração explícita de que Maria e José não tenham se unido após a anunciação. A profecia de Isaías daria fundamentação à ideia da concepção natural, sobrenatural de Jesus, transformando-se mais tarde num dogma da Igreja Católica. E a palavra de Paulo, né? Tudo indica que ao tempo dos apóstolos, e portanto do aparecimento dos evangelhos, não havia ideia de que Jesus havia sido concebido de forma sobrenatural. Entre os hebreus não havia essa ideia de ter sido sobrenatural, né? O apóstolo Paulo nos fez menção à concepção virginal porque não era doutrina corrente no seu tempo. Registramos em sua epístola aos Galatas o seguinte: enviou Deus o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, nascido de mulher e não do Espírito Santo, como a Igreja Católica fala. Diferente, né? Nascido sob a lei, ou seja, de modo normal, como é até hoje. Não fala nada em virginal, não fala nada do que os católicos falam, né? A ideia de concepção e do nascimento virginais são acomodações posteriores e foram introduzidas no texto de forma incompetente, forçando-o a dizer, em alguns versículos, o que outros contradizem, explícita ou implicitamente. Portanto, chega-se à conclusão que Jesus nasceu de modo natural e foi concebido de acordo com as leis naturais. Podemos compreender o termo virgem como uma metáfora para nos referirmos ao coração lirial de Maria, o espírito de alta envergadura, missionária, cuja grandeza lhe facultou a condição de ser mãe de Jesus, aceitando incondicionalmente a incumbência de orientar-lhe os passos e acompanhá-lo em pleno exercício de sua excelsa missão, até o desfecho doloroso do Calvário, e prosseguir com um apoio amoroso aos cristãos de todos os tempos, né? Existe entre as escrituras antigas, aquelas apócrifas, por exemplo, tem uma apócrifa de Maria, né? E ela lá explica de outro modo esse nascimento, já não fala em manjedoura, né? Ela fala que ele nasceu numa caverna, enfim. A igreja não aceitou esses apócrifos. Quer dizer, a Igreja Católica mexeu em muita coisa, muitos pauzinhos por aí, né? A família de Jesus. Jesus tinha irmãos? Em Lucas encontramos: ela deu à luz o seu filho primogênito, envolveu-o com faixas e reclinou-o numa manjedoura, porque não havia um lugar para eles na sala. Pela narrativa, podemos concluir que não havia nesse tempo a tradição de que Jesus fosse filho único. O termo primogênito, e não unigênito, único filho gerado, deixa claro que Lucas não pretendeu apresentar Jesus como filho único de Maria. Os irmãos de Jesus, né? Os evangelhos, bem como o Atos dos Apóstolos, fazem referência aos irmãos de Jesus. Só para confirmar, o Atos dos Apóstolos foi escrito pelo Lucas, né? Na realidade, todinho escrito por ele. Ele se baseou muita coisa numa convivência que ele teve com Maria. Ele morou praticamente junto com Maria por 3 ou 4 anos, justamente para escrever tudo sobre a vida de Jesus, né? Direto na fonte principal, né?
Em Mateus encontramos, não é ele o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? Há outra referência em Mateus. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora, procurando falar-lhe. Porém, além das evidências encontradas no Novo Testamento acerca dos irmãos de Jesus, prevalece hoje, em função das pesquisas históricas, a ideia de que Jesus teve irmãos e irmãs, né? A Igreja Católica não aceita, é filho único. Jesus, infância e a vida pública. E a infância de Jesus, né? Como é que funciona isso? Há no Evangelho de Lucas uma citação sobre a infância de Jesus. Terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. E o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Como nós falamos, né? Lucas passou um tempo com Maria, e provavelmente ele tirou isso, colocou no seu evangelho, e dá a impressão que Jesus cresceu, né, junto de Maria, junto de José, até a sua idade de começar a fazer o seu trabalho, né, dos 30 anos. Jesus aos 12 anos. Encontramos em Lucas o episódio de Jesus no Templo de Jerusalém assim narrado. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa de Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, segundo o costume, subiram para a festa. Terminados os dias, eles voltaram, mas o menino, Jesus, ficou em Jerusalém, sem que os pais dele notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, andaram o caminho de um dia e puseram-se a procurar entre os parentes e conhecidos. E não encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, eles o encontraram no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam ficavam extasiados com sua inteligência e com suas respostas. Ao vê-lo, ficaram surpresos. A sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. E ele respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai? Eles, porém, não compreenderam a palavra que ele dissera, né? Hoje a gente consegue entender a casa do meu pai, quer dizer, ele estava no templo e já estava mostrando que ele era o Jesus, né, que veio naquela missão especial. E Jesus dos 12 aos 30, né? Quer dizer, após esse episódio, as narrativas evangélicas focalizam Jesus no início de seu mistério público aos 30 anos de idade. Quer dizer, depois dessa narração de Lucas, né, nos 12 anos, até os 30 não se fala mais de Jesus. A ausência de informações a esse respeito tem levado muitas pessoas a levantarem conjecturas, que muitas vezes são tomadas como verdade. Entre as conjecturas, há quem afirme que Jesus esteve entre os essênios. Há pouco tempo foi publicado um livro de um russo que ele fez um levantamento, né, pesquisa, ele viajou por todo o Himalaia e em todos os templos do Himalaia que ele passava, ele encontrava, junto com os sacerdotes, ou seja, quem for que dirigia o templo, ele encontrava papiros, encontrava anotações de que um menino passara por lá e andara ensinando os maiorais daquela época coisas que eles nem imaginavam. Muito inteligente, né? E falava muito no pai também. Então, sabe lá Deus quem está com a verdade, né? Existe muita coisa por aí, por trás, né? E Jesus e os essênios, né? O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou de sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostra-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Então, onde esteve Jesus dos 12 aos 30? É uma incógnita, né? Jesus era o Messias. As principais alterações nos textos evangélicos, especialmente quanto às origens humanas de Jesus,
convergem para um único objetivo: convencer que Jesus é o Messias. Durante séculos foram construindo a expectativa de um Messias belicoso. Segundo as melhores interpretações dos textos proféticos, revestido de poder temporal, queria libertar o povo do jugo estrangeiro e estabelecer a hegemonia do povo de Deus, o povo judeu. Jesus, no entanto, não corresponde ao conceito tradicional judaico do Messias. Jesus era um líder político? Não, Jesus não era um Messias político, né? As profecias que o descrevem como um líder político são inaceitáveis. Jesus responde com extrema habilidade e inteligência, isso sim. Ele dizia: trago comigo as credenciais de um enviado, sim, para servir, para amar e pregar uma doutrina libertadora. Mas não sou o Messias no sentido político das expectativas tradicionais. E nem, é lógico, o Messias guerreiro que os hebreus tanto estavam desejando. A desconstrução do mito. Kardec foi o primeiro a ter coragem de submeter o Evangelho, no sentido do termo, às divisões necessárias para separar do texto o ensino moral de Jesus. Esse ensino que realmente nos oferece a concepção cristã do mundo e do homem. E nele, Jesus não aparece como um semideus, a pessoa de Deus no mundo ou a encarnação do Verbo, mas como o ser na existência, o homem que traz consigo a mais perfeita ideia de Deus. E por isso encarnou para transferir aos homens como homem, né? Os exemplos que ele deu, o jeito que ele se portou durante toda a sua trajetória, ele fazia tudo para transferir para a gente os ensinos de Deus como homem. Não adianta trazer o ensino de uma divindade se você não consegue entender. Tem que vivenciar, é o que ele fazia. Em considerações de André Luiz, nós transcrevemos o seguinte: em Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 26, desde a chegada do excelso benfeitor ao planeta, Jesus, observa-se o pensamento sublime penetrando o pensamento da humanidade. Casam-se os hinos singelos dos pastores aos cânticos de amor nas vozes dos mensageiros espirituais, saudando aquele que vinha libertar as nações, não da forma social que sempre lhes será vestimenta, as necessidades de ordem coletiva, mas no adito das almas, em função da vida eterna. Isso fala o André Luiz, né, no livro Mecanismo da Mediunidade. Jesus é maior que qualquer criatura da Terra. Quanto a isso a gente não tem dúvida, né? Foi o maior espírito ou o maior espírito evoluído que já pisou aqui no nosso planeta, né? Antes dele, grandes comandantes da ideia haviam pisado o chão do mundo, influenciando multidões, né? Buda, Sócrates e tantos outros. Ele chega sem qualquer prestígio de autoridade humana, mas, com a sua magnitude moral, imprime novos rumos à vida, por dirigir-se, acima de tudo, ao espírito, em todos os climas da Terra, transmitindo as ondas mentais das esferas superiores de quem procede, de onde procede, é lógico, transita entre as criaturas normais, as criaturas simples da Terra, despertando-lhes as energias para a vida maior, como que a tanger-lhe as fibras recônditas de maneira a harmonizá-las com a sintonia universal do bem eterno. Esse foi Jesus, né? Folha de presença. Assinar. O livro de presença. Respondendo à pergunta abaixo. Jesus era um líder político? Vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo, abramos o coração em vibrações de amor, paz e reconforto em favor dos nossos irmãos e sofredores. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos encarnados e moribundos, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pela confraternização religiosa,
pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e por nós mesmos, graças a Deus. Prece de encerramento. Jesus amado, companheiros e amigos do plano maior, nós agradecemos a visita de amor e a sustentação que nos foi dada durante a aula de hoje e pedimos que possamos estar todos juntos na próxima semana para mais uma reunião evangélica nessa casa que nos acolhe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja, graças a Deus. Cursos LEAG 2020.